Warren Buffett divulgou no último dia 24 de fevereiro a sua carta anual. E as cartas do Warren Buffett, elas são muito famosas, já renderam inclusive um livro que se chama As Cartas de Warren Buffett e que sim, elas sempre trazem alguns ensinamentos. E esse ano não foi diferente. Ele trouxe uma reflexão do que foi o ano passado, dos resultados da Berkshire, fez inclusive uma homenagem para o Charlie Munger, que foi seu sócio e que morreu poucos dias antes de completar 100 anos e que, olha, gente, foi uma perda muito grande, mas ele com certeza deixou infinitos aprendizados e ensinamentos para nós investidores. E claro, além de tudo isso, ele também, gente, trouxe uma visão do que ele está realmente enxergando para o mercado nesse momento e daqui para frente. E ele trouxe o que ele considera serem as pouquíssimas oportunidades disponíveis nesse momento e quais são as empresas intocáveis dentro da carteira dele. Então, eu quero trazer quais são essas oportunidades, quais são essas empresas, como está hoje a carteira do Warren Buffett, mas antes, eu já convido você a me acompanhar até o final do vídeo, já deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e clicar no sininho porque tem conteúdo novo toda semana e, claro, me ajuda engajando nesse vídeo, comentando, realmente deixando o like, compartilhando com quem possa se interessar, porque dessa maneira o vídeo ele é entregue para mais pessoas e assim a gente consegue crescer aqui no YouTube entregando esse conteúdo sobre finanças, sobre investimentos que sim, muitos brasileiros precisam. Mas vamos lá, gente, eu quero começar falando então sobre o caixa da Berkshire, que é a empresa do Warren Buffett, tá? E aqui nós temos algumas cifras que assustam, porque o caixa atual da empresa é de 167 bilhões de dólares. E isso, gente, é coisa pra caramba. E eu sei que alguns de vocês vão perguntar, poxa, Bia, mas esse caixa é porque talvez eles estão prevendo algum crash, alguma recessão? E bom, eles até podem dizer que não, a gente pode desconfiar que sim, mas o que eles afirmam é o seguinte, tá? Que eles não estão enxergando grandes oportunidades ao ponto de querer sair gastando todo esse caixa. Então, em partes, esse caixa, sim, eles gastaram com as poucas oportunidades que eles estão vendo, mas o Warren Buffett, ele meio que jogou uma água no chope da galera dizendo que ele não vê grandes rentabilidades como já foram vistas no passado. E, de qualquer maneira, esse caixa deve permanecer assim enquanto os ventos do mercado não mudarem ou não aparecer alguma outra oportunidade. Agora, antes de partir para que oportunidades ele está enxergando, as poucas oportunidades que ele está enxergando nesse momento, deixa eu falar das intocáveis, que são negócios maravilhosos, ele usou essas palavras na carta, e que são empresas que ele não pretende se desfazer ou não tem previsão de se desfazer ali dentro da carteira da Berkshire. A primeira é Coca-Cola, gente, e Coca-Cola, eu acho que é uma das ações mais antigas da carteira dele, ele já tem há mais de 30 anos, inclusive, esse investimento. Coca-Cola é considerada uma boa pagadora de dividendos lá nos Estados Unidos, com um dividend yield de mais ou menos 3% ao ano, só que claro que não é por isso que ele olhou para a Coca-Cola lá atrás. Ele olhou pensando justamente nisso, nessa valorização que a empresa acabou conseguindo por tamanho crescimento que ela conseguiu ao longo desses últimos anos. Então a Coca-Cola acabou subindo mais de 5.300% desde o seu início, e para quem tá há 30 anos com esse papel, com certeza pegou uma boa pernada de valorização. Mas Coca-Cola não tá sozinha. Ele também disse que uma das intocáveis na sua carteira é a American Express. E a American Express, gente, é do setor financeiro e também acabou aí se valorizando desde o seu início mais de 5.500%. E sim, ele também acabou pegando uma boa pernada dessa valorização. E qual que é a lição que fica em relação a isso, né, gente? Que bom, eu sei que tem muitos investidores que são aqueles ansiosões que às vezes uma ação sobe 20, 30, 50% ou até mesmo 100% e já dá aquela coceirinha, sabe? De querer sair vendendo e realizando lucro. Pois é, a gente vê que com os negócios do Warren Buffett, ele não se contenta com pouco. Ele realmente é o retrato do investidor de longo prazo, porque ele tem empresas que investem há 30 anos. Isso sim é longuíssimo prazo, não 6 meses, 1 ano, 2 anos até, né? Ele realmente pensa no longo prazo e ele busca aí alguns milhares de retorno em cima desses ativos, não 20, 30, 50%. Então fica a lição. Eu sei que dá essa coceirinha de querer vender, mas a paciência
se você fizer boas escolhas, e não é uma garantia que a gente sempre vai conseguir fazer boas escolhas, tem esse risco no mercado de renda variável, mas com boas escolhas, paciência e longo prazo, os retornos tendem a compensar o investidor. Mas beleza, saindo dessa questão, agora vamos para uma outra, gente, que traz uma outra lição sobre os gurus do mercado, tá? Por quê? O Warren Buffett, no ano passado, alguns de vocês devem se lembrar disso, tá? Ele disse que não iria aumentar a sua exposição no setor de petróleo com empresas desse setor. E o que ele fez? Justamente o contrário. Ele acabou investindo, aumentando a sua participação em Occidental Petroleum. Ele chegou a ter aí a participação de 27,8%. Ele disse que não pretende, dominar a participação da empresa para, gerir a empresa, mas sim ele aumentou a exposição nesse setor que ele disse que não ia se expor mais e tá ganhando dinheiro com esse investimento, tá? E o que acontece? Qual é a lição que a gente tira de tudo isso? Que muitas vezes a gente pega alguns recortes de falas de gurus e eles mudam de pensamento eventualmente, ou mudam os ventos ali da sua estratégia, e muitos que simplesmente querem copiar sem entender efetivamente o que estão fazendo podem ser pegos de calça curta. Talvez tenha gente que não tenha acompanhado essa última carta e nem sabe que ele acabou aumentando exposição nesse setor e não entende o que mudou aí no meio do caminho. Então sim, é tranquilamente aceitável que o investidor mude de ideia, ainda que seja de forma rápida, desde que seja para talvez você consertar uma visão ali um pouco deturpada de algum cenário ali no meio do caminho, que eu acredito que talvez tenha sido essa a questão do Warren Buffett. Então ele segue investindo no setor de petróleo, ele gosta muito desse setor e inclusive aumentou a sua participação. Outra situação que ele já acabou mudando de ideia, inclusive, mas isso já tem mais tempo também, né, é a questão da própria Apple. Ele, eu acho que ficou por muitos anos ressabiado com aquela bolha das .com lá nos anos 2000, e ele disse que tinha um certo receio de investir em tecnologia e tudo mais, e hoje Apple simplesmente é a maior posição ali da carteira da Berkshire, da carteira dele. Então sim, os investidores, os gurus, eles podem mudar de ideia, eles podem trazer novas ideias para dentro da própria estratégia e tá tudo bem. A gente não precisa recriminá-los por conta disso, mas sim aprender algumas lições. Mas beleza, saindo dessas questões, gente, agora vamos falar sobre o quê? Sobre as pouquíssimas oportunidades que ele disse existir ainda nos mercados. E essas oportunidades, gente, estão do outro lado do mundo, lá no Japão. Existem 5 empresas japonesas que ele está investindo desde 2019 e que, inclusive, foram as responsáveis por boa parte dos resultados positivos da Berkshire em 2023. Somente em 2023, o retorno que essas ações trouxeram para a Berkshire foi de mais de 61%, com um valor de 8 bilhões de dólares, o que é coisa pra caramba. Mas claro, cabe ressaltar que quando ele começou a comprar, ele comprou aí com quase 40% de desconto do que a gente tá vendo hoje. E isso por quê? Porque ele começou a comprar lá em 2019. E se a gente observar o índice Nikkei, que é o principal índice lá da Bolsa do Japão, ele ficou de lado por muitos e muitos anos, mas neste último ano ele acabou se valorizando aí mais de 42%, quase 43%. E somente nesse ano de 2024, ele já acumula uma valorização de mais de 18%. E tudo isso porque, claro, existe todo um mercado que talvez estava mal precificado, muitas pessoas que descobriram que o próprio Buffett estava investindo lá levaram fluxo para lá, mas muitos estão de olho em algumas medidas econômicas que começaram a serem alteradas, desde taxa de juros, decisões econômicas, então tudo isso parece que mudou um pouco os ventos para Nikkei. Warren Buffett enxergou isso e a consequência são essas 5 empresas que ele está investindo. Mas quais são essas 5 empresas? Bom, vocês me perdoem se eu errar a pronúncia de alguma, tá, gente? Mas é Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui e Sumitomo. E aí, o que essas empresas fazem? Bom, deixa eu começar falando sobre a Itochu. E vocês vão entender, gente, que boa parte dessas empresas que ele decidiu investir são empresas, conglomerados, holdings que detêm várias outras empresas nos mais diversos setores. A Itochu não é diferente, tá, gente? Ela consegue atuar com as empresas que tem dentro ali do grupo no setor têxtil, de máquinas, metais, minerais, energias, produtos químicos, na parte do agro, parte imobiliária, até mesmo na
parte de negócios financeiros. Então essa é uma empresa que está bem diversificada. Outra empresa que também está super diversificada e está nesse portfólio dele é a própria Marubeni. A Marubeni, ela opera muito com a questão de importação e exportação também, distribuição e comércio de alguns produtos. Então, sim, ela também vai estar no agro, ela vai estar na parte de maquinário, tem até, sei lá, questões de impressora. Então, assim, ó, existem diversos produtos com diversas empresas que eles utilizam ali dentro das subsidiárias dela e tal, para conseguir diversificar nos mais diversos setores. Além da Marubeni, nós temos a conhecida Mitsubishi. Conhecida Mitsubishi porque, né, muitos sempre falaram, né, que japonês sabe fazer carro, e a Mitsubishi, então, ela é uma fabricante de automóveis muito famosa. Não entendo muito de carro, só tô repetindo o que eu já ouvi falar. Além da Mitsubishi, também tem a própria Mitsui. E a Mitsui, como a própria descrição da empresa no site diz, também são um conglomerado ali de outras empresas. Então é uma empresa que tem várias empresas, assim como essas outras que eu trouxe para vocês, e que também estão expostas em diversos setores, tá? Além da Mitsui, nós temos a Sumitomo. Sumitomo também traz algumas informações ali no site dela, onde mostra que ela também está diversificada, desde no setor de mineração, de logística, de construção, de infraestrutura, na parte digital, de tecnologia, até mesmo seguros de vida, seguro imobiliário, tudo isso ela acaba conseguindo colocar um pezinho através das empresas que tem ali debaixo do guarda-chuva dela. Então, uma coisa que a gente percebe nessas escolhas do Warren Buffett é que ele escolheu um mercado que ele tá vendo um potencial e uma mudança de ventos ali de crescimento de uma das maiores economias do mundo, mas que ele escolheu grandes empresas e que estão muito bem diversificadas, que talvez, vamos supor assim, que o agro esteja indo muito bem, mas que a construção civil não, então as coisas consigam mais ou menos se compensar, mas claro que a visão dele com certeza aí é de longo prazo, pensando em várias cifras de lucro. Mas beleza, entendemos as empresas, aí eu sei que vem a pergunta, Bea, como eu faço para investir nelas? E olha, é bem verdade que talvez tenha a possibilidade de você investir diretamente nessas empresas, às vezes através, né, de ADRs na bolsa lá fora, mas o que eu digo é que geralmente o caminho mais tranquilo para você se expor em um mercado que você não tem tanta afinidade, ou se você não tem tempo e não sabe como fazer o stock picking de empresas estrangeiras, claro, você tem a opção de entrar no Jornada Global, que é o meu curso onde eu ensino a fazer tudo isso, mas uma forma muito simples de você se expor a esse mercado é através dos ETFs. E aqui eu compartilho com vocês os 3 ETFs mais famosos aí, talvez, do mercado japonês, que é justamente o DXJ, o EWJ e o EZJ, e como vocês podem ver, todos eles até que subiram bem aí nesses últimos anos, apesar de terem passado alguns anos aí meio que de lado. E aí vamos lá, o DXJ, gente, ele investe ali nas maiores empresas da bolsa japonesa, mas ele tem uma espécie de hedge, vamos dizer assim, para tentar evitar aquela flutuação cambial de um iene se desvalorizando. Já quando a gente fala do EWJ, esse definitivamente é o mais famoso ETF do mercado japonês, e ele investe pura e simplesmente nas maiores empresas lá do mercado japonês. E nós temos também o EZJ, que ele também investe nas maiores empresas, só que de uma forma alavancada. Ou seja, vamos supor que o mercado lá subiu 10%, então esse EZJ ele pode acabar subindo 20%, porque ele é 2 vezes alavancado. Só que, claro, a gente tem que olhar isso pelo risco de caso esse índice se desvalorize. Ele também pode se desvalorizar muito mais do que se ele não estivesse alavancado. Mas basicamente tem essas e outras opções. Ao meu ver, olhar para o caminho dos ETFs é a maneira mais simples e que você consegue mitigar mais riscos. Talvez você não vai conseguir ter retornos extraordinários investindo diretamente nas ações, mas são retornos bem razoáveis para aquele investidor que talvez não tem todo o know-how do Warren Buffett. Inclusive, essa é uma lição que ele sempre trouxe, né? Que para a maioria dos investidores, olhar para os ETFs é o melhor caminho, porque tem muita gente que se engana achando que sabe fazer stock picking, mas não sabe. E aí não consegue mensurar riscos, toma prejuízo, ou enfim, vira um cassinão ali que ele diz que não é o caminho, que o caminho realmente para a maioria dos investidores são os ETFs, até mesmo porque a gente tem que olhar para o mercado como uma fonte de potencializar os nossos ganhos, os nossos rendimentos do nosso trabalho, e não como algo que vai deixar a gente rico do dia para noite, né?
Mas ok, entendemos essa parte, entendemos os caminhos. Agora, antes da gente finalizar o vídeo, eu acho que cabe nós trazermos qual é a posição atual dos investimentos da Berkshire, né? Considerando inclusive essas empresas que eu trouxe para vocês e tantas outras, né? Isso porque muitos dizem, né, que a diversificação é para quem não sabe o que está fazendo, mas vamos concordar que dentro da carteira da Berkshire existem diversas empresas, e não porque eles não sabem o que está fazendo, mas porque é muito dinheiro, gente, mas é muito dinheiro mesmo que eles têm investido e haja empresa para conseguir alocar todo esse capital. Mas vamos lá, o que nós temos aqui? Eu acabei colocando de forma onde nós temos as maiores posições para as menores posições. Então, maiores posições hoje nós temos Apple, Bank of America, American Express, Coca-Cola, essas eu acabei falando aqui no vídeo. Nós vemos essas oportunidades também que eu mencionei aqui nessa lista. E aí nós temos outras pequeníssimas participações, desde, por exemplo, uma Nubank da vida, e por aí vai. Mas, de qualquer maneira, essa é a última atualização da carteira deles. A empresa, ela já está a caminho aí de ser uma empresa trilionária e não tem como, né? Um dos maiores gurus do mercado financeiro sempre tem alguma lição para trazer pra gente e dessa vez ele compartilhou aí a visão do que ele está enxergando para o mercado. Mas eu quero saber de você. Você concorda com ele que talvez o mercado japonês seja um mercado que está acordando e que talvez valha a pena colocar alguma grana? Escreva aqui nos comentários que eu quero saber. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.